Amém. Romanos capítulo 8, no verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Nós temos ainda algumas outras coisas a vermos, mas a base que nós paramos para pensar sobre esse texto, sabemos, Paulo aqui falando, né? Ele está dizendo, nós sabemos disso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus chama segundo um propósito que Ele tem. Esse texto de Paulo, se você passar um pouquinho mais adiante, vai ver que ele tem sido muito mal entendido. As pessoas têm usado o texto para várias heresias, porque o que falta? Falta estudo, né? Falta estudo, falta as pessoas pararem, estudar a Bíblia com calma e, sobretudo, orar. Orar e orar muito. A oração é algo fantástico. Na oração é que Deus te diz se você está entendendo certo ou entendendo errado. Muita gente está entendendo a Bíblia de acordo com o que pensa, com o que acha, está concluindo o que diz a Bíblia. Não, você não pode concluir o que diz a Bíblia. A Bíblia diz o que ela quer dizer. Então, você tem que procurar saber, com a ajuda inseparável do Espírito Santo, porque foi Ele o enviado. Jesus falou, eu enviarei o Espírito Santo e Ele vos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guia na verdade. Não é a minha cabeça que deduz o que é verdade, nem o meu bom coração ou ser bonzinho, não é isso. A verdade, eu sempre digo e uso essa expressão, a minha cabeça não é uma fábrica da verdade. A verdade, ela não é produzida dentro da minha cabeça, pelos meus pensamentos, pelos meus equacionamentos, se é que existe essa palavra, porque Jesus disse assim, olha, conhecereis a verdade, e a verdade, se eu preciso conhecer a verdade, eu posso entender que ela está fora de mim. Eu preciso buscar, saber onde está essa verdade. E para nós cristãos, o caminho é muito fácil. Basta entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com o seu Deus. E nós vamos saber o que é verdadeiramente a verdade. Então, Paulo diz, nós sabemos isso, olha, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Ou seja, dá a entender que se você realmente ama a Deus, tudo que acontecer na sua vida vai cooperar para o seu bem. Amém? Você tem essa fé? Olha, muitas vezes, em primeira mão, isso não é tão bem entendido. Por exemplo, eu quando fui fazer prova para o oficial da reserva do Exército, na minha juventude, 19 anos, e depois de passar em todas as provas que se apresentaram para mim, passei em tudo. Na hora de ingressar, não me deixaram ingressar. Eu olhei aquilo em princípio, eu lutei para continuar com um sorriso no rosto, com a alegria, mas que aquilo estava mexendo comigo, me chateando, estava. Poucos meses depois, eu estava convertido na presença do Senhor Jesus. E eu parei nitidamente o que veio à minha memória. Se eu tivesse entrado para o exército, não teria conhecido Jesus. Eu falei, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Entende, irmão?
Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Quando você tem uma sede de Deus, Deus trabalha na sua vida por caminhos que você não entende. Irmão, não tente entender o trabalho de Deus. Apenas procure saber se é Ele quem está trabalhando. É isso que nós temos que fazer. Senhor, eu estou na pior, é o Senhor que está trabalhando, sou eu mesmo que estou te moendo, aguenta firme aí. Então aguenta. Eu conto também a experiência aqui para os irmãos, que eu já passei situações muito difíceis na minha vida, difíceis, já participei isso várias vezes, está até gravado em várias pregações, aula do seminário, de situações difíceis. E certa vez, para resumir, certa vez um profeta chegou pertinho de mim e falou assim: olha, você está na moenda, você está no maior aperto, e assim te manda dizer o Senhor, é aí mesmo que eu te quero. E se ele fosse me julgar pela aparência, ele jamais me daria aquela palavra, porque eu estava muito bem vestido, com o celular na cintura e com a chave do carro pendurada. Mas Deus não se engana, amém? Deus é maravilhoso. Quando Deus fala, meu irmão, a terra treme e o mortal se cala. Eu olhei para aquele homem e falei assim: é Deus mesmo. Só vi aquele homem uma vez na minha vida, depois nunca mais encontrei aquele homem no meu caminho. Então, as coisas, Deus vai trabalhando, irmão, de maneira que você não entende. Sabe aquela afronta que te fizeram, você ficou tão chateado? Você ama a Deus? Então dá glória a Deus, porque Jesus até falou assim, ó, o que te bater numa face, oferece a outra. Ele não falou isso para qualquer um, falou isso para os seus discípulos, que amam a Deus, que Ele escolheu ali para estar junto com Ele. Então, isso é o primeiro entendimento dessa situação. Todas as coisas cooperam juntamente, diz a Escritura em algumas outras versões, para o bem dos que amam a Deus. Porém, o que é amar a Deus? Em João 14, 21, Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Como é que vai a Bíblia na sua mão, na sua vida, na sua língua, na sua história? Que espaço a Bíblia tem ocupado na sua vida? Não adianta bater no peito e dizer eu amo a Deus. Não, isso aí você para um católico, um espírita, um testemunho de Jeová, ele diz que ama a Deus. Todo mundo diz que ama a Deus, mas Jesus deixou uma regra para demonstrar quem realmente o ama. Aquele que tem o dele, hein? Cuidado, irmão. É o dele, hein? Os meus mandamentos e os guarda. É esse que me ama. E aí, continua o texto dizendo assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Todo o propósito de Deus está dentro do Evangelho. Nós somos gentios e todo o propósito de Deus com a vida dos gentios está exclusivamente dentro do Evangelho. Então ele está dizendo, aquele que me ama é o que tem os meus mandamentos e os guarda, e os seus mandamentos estão contidos no seu Evangelho. Então aqui nós temos Paulo falando uma visão que eu interpreto ele falando a mesma coisa de maneiras diferentes, é o amar a Deus e é o estar incluído nos seus propósitos. Mas quando você está passando por dificuldades, qual a sua reação? Poxa, que mal eu fiz. Ai meu Deus, onde é que foi que eu errei? Senhor, cadê o meu pecado? Aí você começa a vasculhar o seu passado. O que eu fiz ontem? O que eu fiz anteontem? Você começa a procurar onde que você errou quando você está passando por alguma dificuldade. Meu irmão, você não errou, justamente você acertou. Porque Deus tem os seus caminhos, as suas maneiras de trabalhar. E aqui, você vai, por exemplo, vamos ver os personagens da história. Moisés errou quando matou aquele egípcio e teve que fugir para o deserto?
Muitos diriam, poxa, Moisés foi um assassino. Aliás, já vi pregadores acabando com Moisés nesse ponto, né? Moisés foi um assassino, não deveria ter matado aquele egípcio, mas em toda a história de Moisés, Deus nunca tocou naquele assunto. Não que matar seja certo, mas não estamos nos prendendo a isso, imagina, né? De forma alguma. Agora, o propósito, a situação incluída, foi aprovada ou não por Deus? Aí, cada um ora e procure descobrir. Mas aquele episódio, enfim, jogou Moisés aonde? Lá no deserto. Moisés saiu, teve que fugir da mordomia de Faraó, dos palácios de Faraó. Ele era chamado príncipe do Egito, né? Filho da filha de Faraó. Ele foi parar num deserto. Eu pergunto, aonde Deus estava esperando Moisés para que ele se manifestasse a ele? Lá no deserto. Então, meu irmão, se você está num deserto, procura elevar os olhos para o monte, saber que o teu socorro vem do Senhor. Procura enxergar a sarça ardendo em chamas. A experiência para Moisés não estava dentro dos palácios, estava lá no deserto. E depois de quanto tempo no deserto? 40 anos. Entende, meu? A sua prova, a sua luta, ela é grande, porque a manifestação de Deus será grande. Aguenta firme, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Você quer Deus? Pague preço alto e você terá um Deus grande. Pague um precinho de nada e você vai ter um Deusinho. Aí vem José. José amava a Deus. A Escritura mostra que ele amava, o temor dele. Os irmãos faziam um monte de coisa errada e ele estava sempre fora. Aí José vai e é traído pelos seus irmãos. Ora, como que uma traição vai cooperar para um propósito de Deus? Vai ou não vai? Quando olhamos para Jesus, ele foi traído. Embora que ele não fosse um propósito de Deus, a traição de Cristo por Judas não foi propósito de Deus. Já temos provado isso aí nos estudos abundantemente. A traição de Jesus Cristo não era propósito de Deus, porque ele disse, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele por quem ele é traído. Não era propósito de Deus que um homem viesse a trair o seu filho e fosse lançado no inferno, porque está escrito que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E o propósito de Cristo, ele mesmo diz, o Filho do Homem veio para salvar e não para condenar. Então não tinha nada essa história de predestinado, como dizem os servos do diabo por aí, nada disso. Judas, ele pela sua cobiça, pois João escreve dizendo que ele já roubava os dízimos e as ofertas da igreja de Jesus, que já estava ali montada. Então Judas já tinha cobiça e ele traiu Jesus porque houve uma oferta de quanto? 30 moedas de prata. Então o homem já tinha cobiça mesmo, o remorso dele depois não adiantou para nada, porque o Filho do Homem não pode ser traído. Então, Jesus foi traído, e aquilo, como Jesus ama a Deus, aquilo acabou se transformando em algo que culminou com um projeto de Deus, porque Jesus ia chegar naquela cruz de qualquer forma, mas entrou essa situação na história, creio eu, Jesus foi parar na cruz com ela, mas iria de qualquer jeito. Os romanos crucificariam Jesus em qualquer momento, mas está aí mais um passo da história. José foi traído pelos seus irmãos. Quem poderia dizer, poxa, um homem traído pelos seus irmãos, que propósito vai ter nisso? Depois ele é vendido como escravo. Depois ele ainda passa a ser escravo na casa de um homem chamado Potifar no Egito. Depois de escravo, abençoado em tudo que ele colocava as mãos prosperavam, ele foi caluniado de adultério.
a mulher do homem disse que ele queria abusar dela, ele foi caluniado. Dali ele foi julgado e jogado dentro de uma prisão. Quem ousaria dizer que Deus estava nesta história, que Deus estava neste negócio? Irmão, você e eu não passamos por isso, não passamos por nada disso. Algumas coisinhas nós passamos, né? Mas de um modo geral não passamos pela abundância dessas catástrofes que José passou. E depois de tudo isso, dentro de uma prisão, ele ainda confessa Cristo, confessa Deus no caso, era Cristo com outro nome, confessa Javé, o Deus dos hebreus, e é livre de tudo isso. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você observar como José entendeu que havia um propósito de Deus na vida dele, quando Jacó, seu pai, morre, os seus irmãos cercam ele e tentam parece até que mentem, dizendo: olha, o pai falou antes de morrer para que você tratasse a gente bem, porque eles tinham medo de José querer se vingar da traição deles. Mas José diz assim: olha, não tenham medo, eu vou sustentar vocês, o filho de vocês, o neto de vocês, eu vou sustentar todo mundo com a abundância de pão na minha mesa, vocês podem ficar tranquilos, porque vocês me intentaram mal, mas Deus transformou em bênção, e através da minha vida, milhares de almas estão sendo livres da morte. Irmão, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O teu trabalho vai bem? Se a tua empresa falir, o que interessa é o seguinte: o teu coração ama a Deus? Se os teus negócios fracassarem, o teu amor por Deus não pode fracassar. Quem ama a Deus está seguro na palma da mão de Deus e receberá de Deus. Aleluia. O teu patrão já te colocou na lista negra. Você ama a Deus? Dá glória a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, decreto, seu conserto. Nada pode parar um coração que ama a Deus. Nós vemos Saul estava desesperado, atrás de um animal do rebanho lá do seu pai, e de repente, quantos poderiam imaginar que Saul, andando debaixo daquele sol, procurando um animal perdido, ia se encontrar com o profeta de Deus, que o ungiria como rei de Israel? A sua novilha foi perdida, irmão. Sai à procura dela. Sai à procura dela e deixa Deus te encontrar. Deus é que traça os planos. Aquela novilha foi perdida de propósito. Quando Saul se encontra com Samuel, Samuel diz para ele: olha, a novilha que você procurava já foi encontrada. Por quê? Porque Deus já o havia encontrado. Então, Saul tinha no seu coração um propósito. Nós vamos ver da tribo que ele era, etc. Infelizmente, depois ele se desvia e as coisas já não são como deveriam ser. Nós vamos ver outro homem chamado Davi. Davi amava a Deus? Sim, Davi amava a Deus. Mas Davi também escreve dizendo: em lágrimas faço nadar a minha cama. Ele passou por angústia, passou por aflições, foi perseguido pelos inimigos, perseguido depois até pelo próprio Saul. Davi foi caluniado, foi difamado, teve a sua vida correndo sério risco, mas Davi vai e se refugia numa caverna chamada Caverna de Adulão. Ali Deus começa a fazer homens se unirem a ele, aceitar a liderança dele.
E Deus começa a levantá-lo de tal maneira que ele vem ser aclamado lá na cidade de Hebrom, rei. Por quê? Porque amava a Deus. Então o que acontece? Deus traçou caminhos diferentes, caminhos complicados. Você vê que Saul não é um caminho normal, Davi não foi um caminho normal, José não foi um caminho normal, Moisés não foi um caminho normal. Entende, irmão? O caminho da vida de um servo de Deus não é normal, mas Deus o acha neste caminho. Irmão, Deus te achou num caminho que você estava completamente perdido. Quem imaginava que de adorar imagem de escultura Deus ia te achar? Quem imaginava que de bater cabeça nos terreiros de macumba Deus ia te encontrar? Aleluia. Quem imaginava de usar a idolatria pendurada no pescoço que Deus ia te encontrar? Entende? É assim que Deus traça o caminho de glória para nós. Ele diz um ditado que ele escreve certo em linhas tortas, ou seja, ninguém enxerga o caminho, mas Deus está enxergando. Entende, meu irmão? Quem imaginava quantas pessoas perderam seu emprego, lamentaram, tiveram que ir para outro emprego, ganhar salário mínimo, ganhar metade do que ganhava, mas lá teve um crente que lhe pregou Jesus Cristo e ele conheceu Jesus. Quantas pessoas precisaram parar num leito de hospital para conhecer esse Deus maravilhoso da Escritura? Quantas pessoas precisaram ir parar dentro de uma cadeia para conhecer que Jesus Cristo é o Senhor? Isso, meu irmão, é quem quer Deus. Está em caminhos perdidos, caminhos confusos, mas Deus traça os seus planos mesmo em cima das pedras, das rochas, da areia do deserto. Então, meu irmão, como vai a sua vida? Está tudo certo ou está tudo errado? Entenda que se parece que está tudo errado, pode estar tudo certo. Agora, às vezes, pode parecer que está tudo certo e está tudo errado. Aqui diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus, então você quer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Então agora, meu irmão, vem o desafio. A sua vida está toda boazinha, você tem um emprego garantido, como dizem por aí, né? Eu só conheço um emprego garantido, irmão. É servir a Jesus Cristo em verdade, em justiça. Isso é emprego garantido, né? Se vamos assim chamar de emprego, né? Porque ele falou assim, olha, digna o meu obreiro do seu salário. E o salário de Jesus Cristo não é dinheiro, amém? O salário dele é provisão. O salário de Jesus Cristo não é dinheiro, é provisão. Quem paga salário de dinheiro são os homens. Você faz um trabalho, desempenha uma profissão, você consegue dinheiro. Agora, do reino de Deus não vem dinheiro, vem provisão. E aí ele vem a provisão da maneira que ele bem quiser. Então, meu irmão, o desafio nesta oportunidade é esse. Você realmente ama a Deus e gostaria de colocar uma palavra dessa à prova? Aceitaria, como José, tantas dificuldades, mas guardaria a palavra do Senhor até o fim? Ou você é daqueles que muitas vezes nós encontramos nessa caminhada, né? E, pastor, eu gostaria que fizesse uma oração para Deus me abençoar financeiramente. Não, meu irmão, não faça isso. Isso é pedido de criança. Servo de Deus com maturidade jamais faz uma oração para finança. Não. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é para quem ama a Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Se você está em dificuldade, existem dois caminhos. Ou você não está buscando o reino de Deus,
ou está buscando o reino de Deus, mas Deus está querendo te provar e tratar contigo e trabalhar na sua vida, como é o que nós estamos vendo aqui. José buscava a Deus. E como buscava? E o resultado foi uma prisão, uma cadeia. Mas lá dentro da cadeia era o último estágio de José. Lá, Deus, enquanto ele está lá, Deus dá um sonho a Faraó. E aonde foram achar alguém que interpretasse o sonho de Faraó? Lá dentro da prisão. Entende, irmão? Porque você pode estar na situação mais difícil, mas o Espírito Santo está com você. Você pode estar na situação mais terrível, mas na hora que alguém precisar de resposta, vai ter que ir até você. E aí Deus, que te viu humilhado, como a Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Muitos olham para você humilhado, abatido, cabisbaixo, em dificuldades, mas na hora que Deus disser basta e que Ele vai te exaltar, aí todos verão que há Deus na tua vida. Então, meu irmão, aqui o evangelho que nós pregamos é um evangelho de provas, é um evangelho de luta, é um evangelho de dificuldades. É um evangelho de bênção? Sim, mas só existe bênção no evangelho que pregamos depois das lutas e das provas. Quer reinar com Cristo com poder e glória? Vá para o deserto, vá para as cavernas, seja vendido como escravo, seja caluniado, caia na prisão, ou seja, são as multidiversificações do tratar de Deus. E lá, depois que José está reinando, vamos assim dizer, né? Deus continua tratando com ele. Porque o tratar de Deus nunca para. Então, eu quero convidar você nesta hora, com esta palavra breve, simples, quero convidar você a nós orarmos. Você que está muito bem, tranquilo, mas o que você tem visto de Deus na sua vida? Sua vida está toda tranquila, você está ganhando bem no seu emprego, está fazendo os seus cursos, você está projetando um futuro glorioso para você, tem condição de pagar o melhor curso, já se preparou para aquela grande conquista, você ama a Deus, tem coragem de deixar Deus mexer nessa harmonia e nessa paz que a sua vida está? Um dia eu disse para Deus, a minha vida estava boa, normal, eu ganhava bem, muito bem, era solteiro, aí já viu, né? Solteiro, por mais, o melhor que seja o salário, se você é solteiro, ele passa a ser melhor ainda, né? Você sabe disso, os gastos são poucos, para quem tem uma vida moderada, mas um dia eu me revoltei contra a minha própria vida, lendo a Escritura no meu próprio trabalho, eu disse assim, não é possível, um Deus tão poderoso, Ele tem que ter alguma coisa a mais para me dar. E eu disse para Deus, Deus, eu quero ser um homem de fé. E o Espírito Santo falou comigo assim, para ser um homem de fé, é necessário ser provado. E eu tive no mundo espiritual um tempo para decidir isso, ali naquela hora, e eu fechei a Bíblia e disse assim, eu aceito a prova, mas eu quero ser um homem de fé. Aí eu, ao contrário do que muitos pensariam, poxa, vai ser um homem de fé, então vai aparecer enfermo para ser curado, demônio para ser expulso, e vai ser uma maravilha, vai aparecer lugares para pregar, nada disso, não tinha demônio para ser expulso, nem enfermo para ser curado, nem tinha púlpito para pregar, ao contrário, tinha provas, lutas, dificuldades, escassezes, que às vezes eu olhava para o dia seguinte e achava que não ia comer no dia seguinte. Mas eu te garanto uma coisa, meu irmão, hoje eu sou o homem de fé que um dia eu pedi para ser. E por isso hoje essa igreja existe.
E por isso hoje esse ministério está alcançando aos 4 cantos da terra. E eu estou hoje sendo aquilo que Jesus Cristo projetou para a minha vida. Um homem de rixas e de contenda para causar divisão e resgatar almas. Então, vamos orar nesta hora. Eu quero convidar você. Você que tem coragem de deixar Deus quebrar o seu comodismo. Se você está aqui esperando uma bênção financeira, não tem varinha mágica para operar isso, irmão. A bênção financeira, ela só vem depois que Deus zera a sua vida do lixo do mundo, e aí você permite que Ele dê do que é dele. Ele não quer te abençoar por bases erradas, não, Ele quer refazer tudo na sua vida. Você tem coragem? Permite Deus fazer isso? Se você permitir, Ele vai fazer. Ministério só depois da prova. Amém? É isso que o Espírito de Deus nos tem dado neste lugar. Ministério só depois da prova. Você ama a Deus? Você quer um ministério? Então é só depois da prova. Vamos falar com Deus nesta hora. Vamos orar. Ore pela sua vida. Diga para Deus: Senhor, minha vida está tranquila. Aonde o Senhor quer mexer? Senhor, a minha vida está muito bem estruturada. Aonde o Senhor quer mexer? Senhor, os meus filhos estão tão bem encaminhados, eu já posso enxergar um futuro maravilhoso, tranquilo para eles na sociedade. Aonde o Senhor quer mexer? Permita para Deus Ele mexer. Permita, que você vai ver, um dia você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena permitir Deus mexer. Agora, se não permitir, Ele não mexe, porque a palavra dele é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós vamos estar orando em nome de Jesus, vamos estar clamando. O irmão Afonso, depois eu ainda vou estar orando, e eu quero que você ore. Se você tem coragem de permitir Deus mexer, ore. Se você disser assim: não, eu não tenho coragem, aí não podemos fazer nada. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor Deus, ainda te glorificando, Pai, na tua presença, Senhor, pois verdadeiramente o Senhor nos ama muito, Senhor, e é verdade, meu Pai, a tua vontade que nenhum de nós se perca, Senhor. Mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ainda que seja uma fornalha, Senhor, que tenhamos que enfrentar, meu Pai, uma cova de leões, Senhor, aleluia, um deserto, Senhor, comer gafanhoto, mel silvestre, Senhor, estar debaixo de um sol escaldante, Senhor, não ter aonde reclinar a cabeça, Senhor, ser perseguido, Senhor, pelos familiares, meu Pai, por tudo e por todos, Senhor, está como, Senhor, um leproso, meu Pai, diante dessa sociedade, que assim seja, Senhor. Se este é o preço, meu Pai, do Evangelho, meu Pai, para ver a glória de Deus, Senhor, que venha, meu Pai, sobre a minha vida, Senhor, sobre a vida daqueles, Senhor, que verdadeiramente desejam Deus, Senhor. Glória! Daqueles que desejam, meu Pai, passar pelos teus mesmos sofrimentos, Senhor, comer a tua carne, Senhor, beber o teu sangue, Senhor, pois esse discurso não é duro, Senhor, mas essa palavra é a nossa vida, Senhor, pois senão, Senhor, para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna, Senhor, só tu nos amas, Senhor, só tu nos chamou por filho, meu Pai. Só tu poderia morrer numa cruz por nós, Senhor. Pode mexer, irmão. Nós, Senhor, ainda mergulhados no pecado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Lembra de nós, Senhor. Tu estás glorificado já, Senhor. Todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. Nós somos o barro, Senhor. Tu és o nosso olheiro, Senhor. Para tu fazer um vaso novo, Senhor, se precisa, Senhor, sermos amassados, meu Pai. Nos amassa, Senhor. Quebra o vaso, Senhor. Senhor, nos sonda, meu Pai. Vê aquilo que rachou, meu Pai. Aquilo que se desfigurou em nós, Senhor. Aquilo que deixamos escapar, meu Pai. Nos põe lá de novo, Senhor.
debaixo da tua potente mão, Senhor, humilhado, Senhor, esperando vir uma provisão, Senhor, mas ainda assim, Senhor, queremos te glorificar, Senhor, pois o que diremos, pois, à vista desta coisa, Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós, Senhor? Aleluia. Senhor, de uma vez por todas, Senhor, que venha sobre nós as provações, Senhor, mas não queremos nunca mais comer a cebola do Egito, Senhor. Não queremos nunca mais, Senhor, trabalhar para Faraó, Senhor. Ser humilhado, Senhor, no mundo, Senhor. Ser pisado, meu Pai, pelos homens, Senhor. Mas queremos ser um sal, meu Pai. Queremos ser uma luz, Senhor, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque Aleluia, sem Ti Deus. nada podemos fazer, meu Pai. Senhor, fala conosco, meu Pai. Nos dá a Tua direção, Senhor. Só Tu sabe, meu Pai, o que passa dentro de nós, Senhor. Só Tu sabe os nossos erros, Senhor. Aquilo que temos pecado, Senhor. Aquilo que temos acertado, Senhor. Senhor, mas queremos progredir, Senhor. Queremos crescer, Senhor. Queremos ser abundantes, firmes na Tua obra, Senhor. Não queremos cochear entre dois pensamentos, Senhor. Mas queremos Te seguir, Senhor. Queremos caminhar, Senhor. Hoje, amanhã, depois, Senhor. E ser consumado, meu Pai. Então nos ajuda, meu Pai, a consumar essa obra que o Senhor nos deu a fazer, meu Pai. Pode ser longa, Senhor. Pode ter espinho, cravo, Senhor. Pode ter humilhação, blasfêmia, Senhor. Pode cuspir na nossa cara, Senhor. Mas também iremos como ovelha muda para o matadouro, meu Pai. Para consumar, Senhor. Derramar sangue também, Senhor. Mas o que importa é que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Pois nós aguardamos a Tua manifestação, Senhor. Pois o Senhor não nos deixará desamparados, Senhor. Porque o Senhor não dorme, Senhor. Tu és o guarda de Israel, Senhor. O Senhor nunca nos desamparou, Senhor. O Senhor nunca nos deixou abandonados, Senhor. Ainda que tenhamos, Senhor, derramado lágrimas, Senhor, mas era Tu que nos consolava, Senhor. Nas madrugadas, Senhor, é Tu que fala conosco, meu Pai. É Tu que nos sustenta com a destra da Tua justiça, Senhor. Aleluia, Pois Deus. um pão, meu Pai, na mesa, meu Pai, o feijão, o arroz, o dinheiro, meu Pai, isso não nos dá alegria, Senhor. Mas a alegria, meu Pai, é ouvir de Ti, meu Pai. Este é meu filho amado e quem me comprazo, a Ele ouvir, Senhor. É isso que nos traz alegria, Senhor. Por isso, meu Pai, queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. Que aquilo que o Senhor nos prometeu, o Senhor nos tem cumprido. Todos os dias o Senhor está conosco, meu Pai, até a consumação, meu Pai. E assim será, Senhor. Vamos marchar, Senhor. Mas, Senhor, seja conosco, meu Pai. Vai diante do Teu povo, meu Pai. Seja a nossa retaguarda, Senhor. A nossa sombra, a nossa direita, Senhor. A coluna, Senhor, de fogo, meu Pai, que nos ilumina na noite, meu Pai. Aquela nuvem, meu Pai, que nos guia durante o dia, meu Pai. E aquele pão vivo que desce do céu, Senhor, para nos dar vida, meu Pai, e vida com abundância, meu Pai. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. E é o Senhor que nos prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, Senhor. É por isso, meu Pai, que nas provas, nas angústias, nas tribulações, Senhor, nós declaramos que Tu é reis em nossa vida, meu Pai. Como vai sua vida? É bom desabafar tudo que sente. Não podes desanimar, precisas prosseguir até o fim. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo estando morto, ensanguentado, com os cravos em suas mãos, com amor no coração, e tudo isso por você. É difícil carregar a cruz que Ele levou. É
impossível esquecer sua morte lá na cruz. Nos dissemos sempre discípulos de Cristo. Sempre batemos no peito e dizemos: Ele falou, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E lembramos do seu trono, da sua unção, da sua autoridade, do seu poder. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Temos dito isso toda vez. Mas Ele também foi enviado como ovelha muda ao matadouro. Ele também foi enviado como alguém que despiu-se da sua glória para habitar entre nós. Ele também foi enviado como alguém que usou a coroa de espinhos, as afrontas, as chicotadas. Ele também ficou dias, horas na prisão. Ele foi carregado, conduzido pela mão de ímpios e profanos. Ele viu a glória de Deus. Depois de passar pela via dolorosa, depois de carregar a coroa de espinho. Mas muitas vezes o nosso emprego tem mais valor do que aquela cruz que ele carregou. O teu Deus te chamou, não te chamou para passares fome, não te chamou para te desamparar. Desamparado tu estavas antes de conhecê-lo. Mas agora Ele te toma pela tua mão direita e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Quando passares pelo vale da sombra e da morte, eu estarei contigo. Aceita o vale, irmão, e glorifica a Deus. Ele enxerga o amor dele no teu coração e o teu amor por Ele. Ele preparou para você uma fornalha, mas tu verás o quarto homem. Deixa Ele tocar. Vai, deixa Ele tocar. Deixa Ele tocar, porque pode ser a última chance. Deixa Ele tocar. Deixa Ele acabar com essa fachada que você tem, essa aparência. Deixa Ele tocar. Não deixe que tuas coisas de valor sejam maiores que a dele. O valor de Cristo foi usar uma coroa de espinho. O valor de Cristo foi ser crucificado. O valor de Cristo foi ser chicoteado. O valor de Cristo foi aquele manto de escarlata que significava zombaria. Além de significar que os de vermelho é que oprimirão o povo de Deus e farão martírio. Rimante decante comba lava sorimicantos. Rimante cante comba lava sorimicantos. Aquele manto de vermelho é um sinal para os que o amam. Deus vivo, grande Deus, santo Deus, tremendo. O Espírito do Senhor está sobre a terra. Deus ainda fala no meio dos mortais. Aleluia, Deus. Deixa que o Espírito de Deus te tome. Dá liberdade a Ele. A igreja do Deus vivo é viva. Como vai sua vida? É bom desabafar tudo o que sentes. Não podes desanimar, precisas prosseguir. Imagine Jesus Cristo estando morto, ensanguentado,
com os cravos em suas mãos, com amor no coração. É difícil carregar a cruz que ele levou. Aleluia, Deus vive e poderoso. Deus tremendo, nós te glorificamos. Fala no profundo do nosso ser, Senhor. Aleluia, Deus. Primeiro de tudo, Senhor, manifesta-te a nós e diga para nós se verdadeiramente nós te amamos, para que nós mesmos não venhamos a ficar iludidos, Deus. Tu perguntaste para Pedro, Senhor: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Tu perguntaste de novo: Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. E tu perguntaste de novo, Senhor. E ele deu a resposta certa: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Congregação, se o Senhor pergunta: tu me amas? O que tu estás disposto a passar por mim? Qual dificuldade estás disposto a passar por mim? Qual humilhação estás disposto a passar por mim? Limante canto. Aleluia, Deus vivo. A unção está crescendo. Está aumentando a unção de Deus nesse lugar. Está aumentando a unção, está aumentando. Está aumentando. Aleluia a Deus. E cante, mante, cante, cobalaba, sorime cantos. Explode, Deus. É hoje, é hoje. Hoje é o dia que Deus marcou. E aleluia, Deus. Santo Deus. Santo Deus. Santo Deus. Santo. Santo Deus. Deus de poder e glória. Ricante manto decanta como lava sorime cantos. É hoje que ele marcou. Hoje ele quebra a tua prisão. Hoje ele pisa no teu cativeiro. Hoje ele quebra a tua algema. É hoje que as correntes caem. Aleluia, Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Aleluia, Deus.
Deus vivo. Aleluia, meu Pai. Oh, Deus. Abre os céus com teu clamor, irmão. Saia do comodismo. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo o que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Geração de adoradores, sacerdócio santo para te oferecer Bendito Deus, eterno Pai, nós te glorificamos. Glória ao Pai, aleluia! Glória a Deus! Por este dia de libertação, Senhor. Este dia de cura. Cura das concepções, cura do entendimento. Nós te glorificamos, Senhor. Tu és o Deus de manifestação e surpresa. Operas além do que pedimos ou pensamos, e nós temos que simplesmente nos enquadrar no teu propósito, Senhor. O profeta Elias, Senhor, escondeu-se numa caverna, e de repente saiu um vento, ó Deus, que quebrou as rochas, mas a Escritura diz que o Senhor não estava no vento. De repente, Senhor, veio um fogo que consumia as rochas. Mas a Escritura diz que o Senhor não estava no fogo. Diz que veio um redemoinho muito forte que abalava tudo, e um terremoto. Mas a Escritura diz que o Senhor não estava no terremoto. E de repente, Senhor, veio uma brisa mansa e suave. Elias envolveu o seu rosto na capa, prostrou-se, e o Senhor falou com ele. O Senhor estava na brisa. Bem-aventurado, Deus, aquele que aprende a te discernir, tanto na brisa, quanto nas chamas, quanto nos mares, quanto nos terremotos. Esta é a lição que te pedimos, além de tudo que tens operado nesta noite, para a honra e glória do teu santo nome. Leva assim o teu povo, ó Deus, com a graça de discernir verdadeiramente se temos te adorado em espírito e em verdade, se realmente temos a mente de Cristo, ou se temos buscado os nossos próprios caminhos. Assim, Deus vivo, nos dá a tua graça e nos despede, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente amam e querem amar ao Deus vivo e todo-poderoso.
Aqueles que assim desejam declaram: amém. Porque a vitória é nossa. Amém, queridos. Vamos em paz em nome de Jesus.